Olá, muito boa tarde para você, ligado aqui no canal do Boi. Começa mais uma edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. São 12 horas mais 13 minutos no horário de Brasília e você vai conferir comigo no programa de hoje, desta segunda edição do Agricultura BR. Petróleo registra altas seguidas e reflete no consumo do etanol em plena entre-safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul. E ainda tecnologia, veículo aéreo não tripulado contribui com a agricultura. E o boi gordo apresentou preços fora das projeções em 2019. Portanto, eu convido você para ficar comigo e acompanhar as principais informações do setor rural. Vamos então conferir agora informações do mercado agropecuário, saber como está a cotação da soja. Bom, faltando aí poucos dias para terminar o ano de 2019, o setor produtivo de Mato Grosso enfrentou uma sobrecarga na tributação estadual. Valdir Pacheco traz as informações. Acompanhe. O ano de 2019 está se encerrando e foi um ano onde o setor produtivo no estado de Mato Grosso enfrentou muitos problemas. A ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, teve vários gargalos impedindo o desenvolvimento da atividade. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse decorrer de 2019, os gargalos enfrentados, é Antônio Galvão, presidente da ProSoja MT. E aí, Galvão, quais foram os principais gargalos que impediram esse desenvolvimento durante o ano? Bom, Pacheco, era para ser um ano maravilhoso. Foi aonde chegamos à maior safra da história de Mato Grosso, entre soja e milho, aí batemos um recorde de 65 milhões de toneladas. Mas, infelizmente, os atrapalhos já começou no início de janeiro, quando o governo atual, o qual adentrou nesse ano, já entrou na Assembleia nos tributando mais. Lutamos de toda forma, infelizmente não conseguimos tirar fora esses tributos e vindo também aplicar um FETAB no milho. Mas o que mais deixa o produtor desconfortável é o uso desse recurso, sabendo da grande necessidade que tem o Estado, o tamanho que é o nosso Estado, e aplica nele diretamente só 30% do que é arrecadado desses FETAB, que seria em torno de R$1,5 bilhão nesse ano. Também podíamos desfrutar de preços melhores nas commodities, na venda, como aconteceu em 2018. Infelizmente, não se sabe por quê, porque tivemos vários problemas no mundo novamente, por falta de umidade, ou seja, seca, na Índia, no caso, e nos Estados Unidos, excesso de umidade, e agora mais no final, a geada tardia, onde veio a matar o produto. Quando o preço começou a melhorar, infelizmente o produtor já não tinha mais safra para vender. Então podemos dizer, um ano para comemorar a super safra, mas infelizmente mais tributações e menos valor agregado ao produtor rural. Isso acabou não acontecendo a esperada renda para o produtor rural também, poder ter suas contas em dia adequada e os pagamentos. Galvão, agora é um setor que gera muito ICMS através de maquinários, insumos, né, que faz o mercado circular aqui no estado, né? Com certeza absoluta. Isso cai por terra, toda essa parafernália aí falada por muitos políticos, vão dizer, que o agro não contribui. Não é verdade, porque se você tirar o financeiro do agro dentro do estado, o que movimentaria? Toda a crise que acontece no estado que atinge o agro, ele vai direto reflexo ao comércio e assim por diante. Então não é uma verdade. Toda essa movimentação financeira feita dentro do estado, que são bilhões e bilhões de reais para o setor, através do ICMS ou de outros tantos impostos. Porque como fala, é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Se você tem grana, isso acontece. Se você não tem renda, com certeza os mercados eles dão uma estabilizada e automaticamente cai a receita do governo do estado. Que mensagem que você deixaria para os produtores agora, nesse final de ano aí? Bom, o que podemos desejar a todo produtor, eu acho que foi uma batalha muito grande durante esse ano, como eu já coloquei, preços achatados, novas tributações, fizemos movimento em Cuiabá também, a MT é forte, quem paga cobra resultado, enfim, e vamos esperar e torcer também ao nosso governo do estado, que o propósito dele, que a gente percebe que ele é bom.
percebe? Mas não é tributando da forma com que ele tributou que ele resolva seus problemas, os gargalos do governo, mas que ele atinja o objetivo ao qual ele se destinou a fazer para o estado de Mato Grosso. E a todos os nossos produtores, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e esperamos que 2020, como sinaliza o mercado internacional pela demanda, hoje que tem principalmente soja e milho, pelos gargalos e os problemas que aconteceram de produção a nível de mundo, a nível da América do Sul, ano passado, América do Norte, dizer parte da Índia dentro desse ano, sinaliza aí para um ano melhor de preços. E vamos torcer agora que essa safra venha se concretizar, uma ótima safra, uma ótima colheita, como aconteceu nessa safra passada. Aí quem sabe a gente, o produtor, possa comemorar um pouco mais, com um pouco mais de renda e deixar suas contas em dia. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com Antônio Galvão, presidente da AproSoja Mato Grosso. De Sinop, Valdir Pacheco. Destaque agora para o mercado financeiro. Nós vamos até a capital paulista para a BBM, que opera também nesta sexta-feira. E o dólar americano e a bolsa seguem em movimento de queda, tendo em vista o feriado do Ano Novo. E o baixo volume também das negociações, claro que é o efeito fim de ano. Quem traz essas notícias lá da capital paulista, notícias de mercado, do mercado financeiro, é a Sara Kirchhoff, com quem nós conversamos. Agora, Sara, boa tarde para você. O efeito fim de ano, ou seja, essa baixa movimentação impactando no mercado financeiro, Sara, é isso? É isso mesmo, Adriano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É o chamado rally de fim de ano, né? Que dita aí o ritmo e também o volume dos negócios que acontecem no mercado de câmbio e também na Bolsa de Valores. Como você bem colocou, esses dois indicadores importantes, que é o dólar na comparação com o real e também o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operam em queda. A queda do dólar nesse momento é de 0,12% e a moeda norte-americana aparece no patamar de R$ 4,05, o menor patamar em mais de 7 semanas para o dólar comercial na comparação com o real brasileiro. Já o índice Bovespa, agora ele aparece em queda, uma queda um pouco acima de 0,5% aos 116.568 pontos, só que é importante ressaltar que ontem o Ibovespa bateu mais um recorde nominal histórico, atingindo máximas aí nunca vistas, acima dos 117 mil pontos. Na manhã de hoje superava os 118 mil pontos e agora então vem com esse movimento de queda, como eu falei, um pouco acima de 0,5%, 0,54%. Esse é o ritmo aí o que acontece, né, nas negociações na penúltima sessão eletrônica de 2019, com o dólar bem abaixo daquilo que estava sendo esperado nos últimos relatórios focos, né, relatórios que são apresentados aí pelo Banco Central e que ouvem as 100 principais instituições financeiras. Há algumas semanas, o mercado estava apostando em um dólar a R$ 4,15 agora para o fim de 2019, então ele conseguiu ficar um pouco abaixo desse patamar, mas ainda assim num patamar alto, né, acima dos R$ 4,00 para o dólar comercial moeda norte-americana. O que também dita o ritmo dos negócios e um certo otimismo nesta sexta-feira são os dados da indústria da China, que saíram um pouco acima do esperado, lembrando, né, a China, a segunda maior economia do mundo, então os dados industriais de lá especialmente, eles têm um impacto bastante significativo aí no mercado financeiro. E aqui no Brasil são os dados do desemprego que ajudam aí nas negociações num certo otimismo para esta sexta-feira. De acordo com os dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego fechou o trimestre que terminou no mês de novembro em 11,2%. Esse número ele representa uma queda na comparação com o trimestre anterior, quando a taxa foi de 11,8% em relação ao mesmo trimestre de 2018. Essa estimativa, então, era de que o desemprego caísse 11,4% de acordo com a Bloomberg. Então, 11,4% era a expectativa aí, falando do nível de desemprego, e ficou em 11,2%, conforme as informações divulgadas pelo IBGE na manhã desta sexta-feira. O mercado, claro,
que acompanha tudo isso. Como eu falei, o Bovespa superou hoje os 118 mil pontos e agora está em queda em 116.556 pontos. Outra informação também de destaque na manhã desta sexta-feira, que interessa muito para o setor que a gente trabalha, é que a Caixa reduziu em 54% os juros do crédito rural. Lembrando que os bancos estão tentando ficar mais competitivos aí no crédito rural, considerando que a taxa Selic, por exemplo, está abaixo aí do seu menor patamar histórico, que era de 5%, agora está em 4,5%. Então, os bancos acabam tentando ficar mais competitivos em relação à taxa de juros. Então, no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, a PRONAMP, as operações de custeio passam a ter taxa mínima de 5%. Esses 5% representam uma queda de 1 ponto percentual, enquanto as operações de investimento passam a ter uma taxa mínima de 5,7%, redução de 1,3 ponto percentual, diminuições então de 17% e 19% respectivamente. Já para as agroindústrias e cooperativas, a taxa mínima foi reduzida de 4,3 pontos para 3,7 pontos, a maior redução realizada então para a Caixa aí no que diz respeito ao crédito rural. Então, nesse momento, essas são as principais informações para amanhã desta sexta-feira. Claro, uma manhã com negociações mais lentas, né? Agora início da tarde, mas negociações mais lentas no dia de hoje, considerando ainda a volta de um feriado e as vésperas aí de um novo feriadão que vem na próxima semana. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você, Adriano. Obrigado, Sara Kirchhoff, direto da capital paulista, na BBM, onde trouxe informações sobre o mercado financeiro. São 12 horas mais 24 minutos no horário de Brasília. Vamos agora conferir a cotação de mercado, vamos saber como está a cotação da arroba do boi gordo em algumas regiões do país. Veja aí. Nós vamos agora até a redação do Canal do Boi conversar com o Douglas Ferreira, jornalista que cuida do nosso portal de informações, do nosso site, onde você pode encontrar muitas informações sobre o mercado agropecuário, notícias, fatos através de vídeos e também de matérias escritas. O Douglas traz para a gente as principais informações do nosso portal. Não é isso, Douglas? O que está acontecendo no Brasil, no mundo nesse momento, Douglas, ou notícias que estão no nosso site? Olá, boa tarde, Éder Campos e a todos que acompanham a Agricultura BR desta sexta-feira. Olha só, o destaque do portal sba1.com de hoje, sexta-feira, é que, segundo informações do CPEA, as fortes demandas externa e doméstica impulsionaram as cotações dos produtos na cadeia suinícola em 2019, levando a recordes nominais na série do indicador. Casos de peste suína africana registrados na Ásia reduziram a oferta mundial da proteína, elevando a procura pela carne brasileira. Nos últimos meses deste ano, a maior procura no mercado doméstico foi estimulado pela típica elevação das compras por parte de atacadistas, que formam estoques do final de ano. A notícia completa vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Éder. No horário de Brasília, 12 horas mais 31 minutos, nós vamos voltar agora à capital paulista, para a BBM, conversar com Sara Kirchhoff, que traz mais informações. E agora vai falar sobre o petróleo, viu? Após registrar altas consecutivas nas últimas semanas, a Petrobras dificilmente vai deixar de repassar esse custo às bombas, ou seja, para o consumidor. Isso deve refletir diretamente no etanol, que está em plena safra na região Centro-Sul. E os estoques estão rasos. Ou seja, Sara, isso deve refletir, claro, nesse final de ano, para o aumento dos combustíveis ao consumidor, é isso? Muito provavelmente sim, Éder Campos. E hoje, inclusive, há uma informação aí por parte do portal Money Times que fala que o petróleo está no ritmo de máxima, renovando, portanto, a previsão de aumento da gasolina, justamente como você falou, na entre-safra do etanol. De acordo com a reportagem, o barril de petróleo caminhou
está caminhando na Bolsa de Commodities de Londres para renovar as máximas que já foram conquistadas ontem, no caso. O barril de petróleo na Bolsa de Londres já passou dos $68, isso no início da sessão de hoje, por volta das 8h30 da manhã. Depois ele recuou um pouco, enquanto ontem então ele atingiu o pico de 3 meses para o vencimento do mês de fevereiro, em mais de 1% de elevação. Com isso, encerrou a sessão de ontem, esse vencimento de fevereiro, nos negócios na ICE Europa em $67,92. A reportagem aí do portal Money Times diz também que os negociadores estão reforçando as posições compradas com expectativa cada vez mais firme de que não haverá revés no acordo comercial entre China e Estados Unidos. Lembrando que há uma previsão, uma expectativa de assinatura para a primeira parte desse acordo para os primeiros dias de janeiro. Isso também, claro que está impactando positivamente aí no mercado financeiro, que a gente falou agora há pouco, né? Beneficiando as moedas de países emergentes, fazendo com que o dólar se desvalorize lá fora, um movimento que está sendo observado também em outros países. Isso, de acordo com a reportagem do portal Money Times, eles dizem que o que espantaria qualquer fantasma na freada da economia mundial, portanto, reduzindo o consumo e depreciando os papéis do petróleo cru. Só que, em paralelo também, nos Estados Unidos foi divulgada uma baixa de mais de 7 milhões nos estoques do país, o que ajuda também a impulsionar o petróleo referenciado em Nova York. Eles dizem, então, que na manhã de hoje, o barril de petróleo alcançou aí os $62 na bolsa. Então, como você bem colocou, claro que isso vai trazer impactos, né, aqui para o nosso país, para todos os países, agora já possivelmente nas próximas semanas e também nos próximos meses. Éder Campos. Ok, Sara, obrigado. A Sara não volta mais conosco hoje, então desejo a ela um feliz 2020, né? A última participação ao vivo, né, pela nossa programação, e a gente volta com a Sara e também o Walter Puga a partir do dia 2 de janeiro. Bom, e você vai conferir comigo agora cotações de mercado, vamos saber como está a cotação do milho em algumas regiões do Brasil. Veja aí. E você acompanha agora histórias inspiradoras de mulheres que produzem café especial em Minas Gerais. Bem maior e as riquezas do nosso país, né, e também do estado. Café é, assim, uma grande moeda que nós temos para o mercado internacional. Nós vamos acompanhar essa reportagem produzida pela Emater de Minas Gerais. Veja. Se silenciar os ouvidos e a mente, posso ouvir Bethânia cantando. Eu gosto de ser mulher, sonhar, arder de amor, desde que sou uma menina, esse querer me ilumina. Sexo frágil? Você vai tirar suas conclusões ao lhe contar a história das mulheres de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Primeiro, te apresento a saudosa e libertária Sinhá Moreira, ou a visionária Luzia Renó Moreira, que se casou com o primo Antônio Moreira de Abreu em 1929 e, por ele ser diplomata, percorreram o mundo. Aproveitou a oportunidade para expandir seus conhecimentos numa palestra nos Estados Unidos, proferida possivelmente por Albert Einstein, sobre eletrônica. Ficou fascinada. Mais tarde se divorciou e voltou à cidade natal com a ideia de abrir uma escola técnica de eletrônica. Como era amiga do presidente da República, Juscelino Kubitschek, levou a ele esse pleito e, em 1958, Juscelino assinou o decreto validando a criação da primeira escola técnica de eletrônica do Brasil, a primeira da América Latina e a 7ª do mundo na época. Tinha uma amiga tão valente quanto ela,
era Maria Bonita, uma negra que amamentou e apadrinhou muitos filhos da Sociedade de Santa Rita. Fundou e liderou a agremiação carnavalesca Mimosas Cravinas e a Associação Santa Ritense do Patrocínio, ambos destinados aos povos negros. Se uniam lá no alto daqueles eucaliptos, estão vendo? Chamado Pico do Amor, para jogar em conversa fora e tecer sonhos, política e certamente muitos sorrisos. Nos anos 50, a Sinhá Moreira, uma das figuras ilustres aqui de Santa Rita do Sapucaí, lançou a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. E só por aí ela influenciou muitas mulheres daqui da cidade. E um grupo de 15 mulheres cafeicultoras se inspiraram nela para se mobilizarem e vencerem a crise que passa o café da região. Pois é, isso parece estar dando certo, tanto que elas querem aproveitar o terroir da Serra da Mantiqueira e vencer e ultrapassar as barreiras do Brasil. Rita Lee provocou. Por isso não provoque a cor de rosa-choque. Isso é verdade. Adorou Renault Moreira, é herdeira da Sinhá Moreira e não podia ser diferente. Se divorciou com uma parente e teve que tocar a fazenda sozinha. E logo perguntei como foi esse desafio. O primeiro desafio foi me impor como mulher patroa, com empregados homens que estão acostumados a mandar na casa deles, que mulher tem que obedecer e que tem que falar sim senhora para a patroa. Isso é um grande desafio, você tem que lidar com muito cuidado, muito cuidado. O segundo é realmente me capacitar para poder gerir uma lavoura grande, com eficiência, com profissionalismo e com foco. Ela tem sonhos, guarda registros de sua família em fotos de 1924. Seu casarão data do ano de 1923. Essa mulher, do alto da sacada, segurando a netinha, toma as rédeas de sua vida e de sua família. Quando essa mulherada se encontra, só sai negócio. Exatamente. Tomamos um café para decidir nosso destino. Conhecemos então a Daniele, que nos apresentou como pensou em comercializar os cafés especiais dos produtores através de uma plataforma digital. É um marketplace que não é um e-commerce. A startup é sua e de um sócio e está abrigada no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, e é especializada em venda direta de café especial cru. Mas a gente veio com a tendência de atender de duas pontas. Tanto o produtor, que precisa ter um valor melhor, ser melhor remunerado pelo trabalho dele, cafés especiais, e também os compradores, porque a gente quer oferecer uma variedade enorme, tanto de notas sensoriais quanto de variedade de origens do Brasil. Sentiu vontade de experimentar aquele cafezinho todo gostoso em Santa Rita? Você pode! Por lá há pelo menos 10 coffee shops. E a Paula, além de ser produtora do grão, é proprietária de um desses. Então a gente abriu essa cafeteria como experimental para testar. E aí deu super certo. E agora a gente vai liberar a franquia da nossa cafeteria. E essa cafeteria une todo mundo, porque a gente faz um trabalho colaborativo. A gente se uniu com alguns fornecedores que sabem fazer muito bem feito uma cerveja, uma geleia, um licor. E a gente valoriza tudo que é produzido, todas as frutas que são produzidas localmente e principalmente o nosso café para agregar valor. Todo mundo gosta de calçadinhos, né? Viajar, falar o que pensa. É preciso coragem para isso. Cair e levantar várias vezes. Se reinventar. A Laura é essa jovem aí de 30 anos que tem investido na exportação do café especial da Serra da Mantiqueira, conhecida por não ser e não ter um território plano, mas tem um terroir diferenciado.
e tem levado seus cafés às praças de Hong Kong, Noruega e Estados Unidos. Você pode julgar que ela é uma jovem demais, mas já digo que vai se enganar. Ela administra 150 hectares com maestria. Muita coisa mudou aqui na fazenda, a gente certificou a fazenda, a gente fez toda a rastreabilidade de cafés especiais, a gente investiu em inovação, fez fermentações de cafés durante a colheita, então várias questões de gestão da fazenda a gente começou. E um dos projetos que eu comecei ano passado que está dando super certo é o projeto de exportação direta para o comprador. Mas eu comecei a ver que tinham muitos pequenos produtores à minha volta, com cafés muito maravilhosos e que eu não podia deixar de fora. Então, além dos cafés aqui da nossa fazenda, eu estou conseguindo exportar o café do pessoal e pagando 80%, 90%, 100%, às vezes 200% a mais do que eles receberiam. A Mara trabalha com agroturismo em sua propriedade e é do grupo de mulheres. No período de colheita, recebe turistas interessados em saber tudo sobre as fases da produção do grão. Os turistas aproveitam e saboreiam os quitutes produzidos por ela, como também fizemos quando estivemos por lá. A fazenda nos remete à Toscana, capital da Itália. Mas achei é nossa Toscana do café. Olha só essas paisagens. Conta como é que começou esse projeto de turismo aqui na fazenda. A gente começou pelas dificuldades que a gente começou a ver na lavoura, na colheita, pós-colheita, né? E aí a minha cidade entrou no circuito Serras Verdes, para poder entrar uma cidade como turismo rural. Daí eu vi que eu tinha um potencial de turismo rural, onde os turistas pudessem vir ver a colheita do café, né? E num período de maio, outubro, eles visitam a fazenda e passeiam pela fazenda, vendo os empregados colhendo café. E depois a gente desce com o pessoal para eles verem todo o processo de limpeza, lavagem, secar no terreiro e também até na torra de café. Vale lembrar que todas as 15 mulheres desse grupo recebem apoio da Emater Minas através do programa Certifica Minas Café, que tem o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre produção e meio ambiente. Doze horas mais 54 minutos no horário de Brasília. Você confere comigo agora informações sobre tecnologia que está impactando na produção agropecuária. Você já ouviu falar de VANT, veículo aéreo não tripulado? É uma tecnologia que está mudando a forma de praticar agricultura. De Cuiabá, lá do Mato Grosso, de Sinop, no Mato Grosso, Valdir Pacheco tem as informações. A agricultura está passando por uma grande transformação. A forma como os processos acontecem hoje e como as plantações gerenciadas se distanciaram bastante da forma como eram praticadas há alguns anos. Os avanços tecnológicos alcançaram os campos agrícolas e eles deram uma nova cara para a agricultura. Surgiu assim a agricultura de precisão. Com ela vieram diversos benefícios para o setor agrícola mundial e nacional. Uma dessas principais ferramentas utilizadas na agricultura de precisão e que está inovando o setor é o uso de VANTs, veículos aéreos não tripulados. Desta forma, os VANTs não possuem um piloto, mas sim uma pessoa controlando-o de forma remota e segura. Então, a primeira coisa é chegar na propriedade, entrar em contato com o produtor, verificar se aos redores não está tendo nenhuma operação agrícola, operação aérea, aplicação, verificado que não toda a parte de segurança, que está tudo ok para processamento do voo, aí vai para a parte de processamento das imagens do voo, fazer todo o planejamento dos tiros, a distância dos pontos, o local de partida do VANT, o local de chegada do VANT.
Verificado tudo isso, com a segurança que exige, é só fazer a aviação. A identificação rápida de doenças e pragas numa lavoura permite que o agricultor seja mais eficaz, reduzindo perdas e garantindo elevada produtividade. Nesta semana, nossa equipe acompanhou o trabalho do agrônomo Ezequiel Bioto, que na prática da agricultura de precisão estava fazendo o mapeamento de fertilidade num talhão de soja em uma fazenda em Sinop, no norte de Mato Grosso. Após a coleta das informações georreferenciadas a campo, no escritório ele identifica os pontos da avaliação. Pode ser uma mancha nematológica, pode ser uma mancha de compactação, pode ser uma deficiência de nutrição de plantas, né? Então aqui, ó, a gente pode ver numa imagem, essa imagem que a gente capturou no campo, que nós temos uma área aqui que enquadra 150 hectares, equivalente a esse talhão desta fazenda, e aqui nós temos ambientes de produção, que a imagem nos mostra que nós temos uma planta saudável, mas alguns pontos para ser verificado. Após a avaliação do campo, a gente viu aqui 2 ambientes de produção distintos. Primeiro, essa mancha maior, ela está ligada à compactação de solo, tá? Aqui a gente identificou no campo uma compactação de solo, e essa mancha menor a gente identificou problemas de nematóides de lesões, né, de soja. Então aqui nós temos 2 ambientes distintos dentro de uma mesma área de produção, que a gente vai ter que fazer 2 intervenções. Em Sinop, conhecemos todo o processo de fabricação, manutenção e restauração de ventes, onde uma equipe de engenheiros e projetistas estão sempre buscando melhorias em seus projetos e desenvolvendo novas ideias, garantindo assim um melhoramento contínuo em seus equipamentos. O principal material utilizado na estrutura dos vantes é um composto de fibra de vidro e carbono, o que o torna um material extremamente resistente e leve e que pode proporcionar durabilidade ao equipamento e uma boa autonomia. É uma matéria-prima conhecida pela qualidade e ótimos resultados, a qual é amplamente utilizada na indústria para a fabricação de aeronaves tripuladas. Está presente em tecnologias de ponta como carros de Fórmula 1 e também em projetos espaciais da NASA. Esse projeto ele começou há mais ou menos uns 5 anos atrás, onde a Universidade Federal de Minas Gerais estava começando as pesquisas em cima dos vantes. E a gente percebeu uma oportunidade de negócio na região do Mato Grosso, visto, né, a capacidade produtiva do Estado. E então nós iniciamos o projeto de elaboração do equipamento. Basicamente, o equipamento ele trabalha com tecnologias que já vêm de 40 anos atrás, mas com o passar desses anos, né, os sensores diminuíram de tamanho e a facilidade, né, pelo fato de você operar um equipamento assim sem intervenção. Então, a grande sacada, digamos, dos vantes foi a redução de tamanho dos sensores e a automação do voo. Então, na aplicação de agricultura, a grande vantagem do equipamento é o uso de câmeras multiespectrais. Então, o que essa câmera faz? Para que ocorra a fotossíntese da planta, né, a planta ela necessita de luminosidade. Essas câmeras elas são muito sensíveis e elas conseguem verificar a taxa de reflexo dessa luz. Então as câmeras elas identificam plantas saudáveis que refletem mais infravermelho e plantas menos saudáveis que refletem menos. Como a câmera tem uma capacidade de ver essa pequena diferença, então ela sinaliza, auxiliando então os agrônomos e proprietários, algumas regiões de deficiência de plantas. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Este ano tivemos muitas interferências no mercado da carne bovina, no mundo. Nós tivemos a China comprando mais por conta da peste suína africana, maior consumo de proteína vermelha também. Os chineses abriram mercado aqui no Brasil, em especial frigoríficos que foram habilitados, não tão tradicionais quanto aqueles que já vendiam para o mercado chinês. E com a demanda por proteína em alta, os preços do boi gordo no Brasil e outros países também subiram rapidamente. No entanto, os custos avançaram. Nós vamos agora acompanhar uma entrevista feita pelo Walter Puga Júnior com a Lígia Pimentel. A Lígia é diretora da Agrifato, analista de mercado pecuário, e ela esteve lá na BBM, em São Paulo, para bater esse papo com o Walter Puga, e os dois falaram sobre o que ocorreu no mercado em 2019 para a pecuária de corte brasileira. Veja a entrevista. Eu tenho aqui ao meu lado Lígia Pimentel. Lígia Pimentel é diretora da Agrifato, analista do mercado de boi gordo, muito conhecida no país e que vai comentar agora o comportamento no mercado e a perspectiva para 2020. Mas eu começo fazendo uma provocação. Lígia, foi a peste suína africana que nos ajudou este ano na pecuária de corte bovino? Na verdade ajudou sim, Puga? Deu um gás aí, principalmente nesse fim de ano, quando os estoques deles ficaram muito baixos e o governo começou a fazer aí conjuntamente com o governo chinês a liberação de novas plantas frigoríficas para exportar para lá. O resultado da operação estava muito bom, os chineses têm aí seu estoque de proteínas animais baixíssimo, que baixa também, consequentemente, devido ao tamanho do gigante, o estoque mundial de proteínas. Ele tem que vir buscar aqui no Brasil. Abriu para os frigoríficos pequenos também, que antes não exportavam, e houve uma oportunidade de fazer receita e o pessoal saiu correndo bem firme atrás do boi. Acabou dando um pico de preços fora de qualquer projeção, de qualquer analista. Ninguém imaginava onde chegariam os preços nesse pico. Mas a verdade é que a China já embutia um apetite mesmo antes da peste suína africana. Então, desde 2015, que a gente liberou o mercado, exportações diretamente para lá, e esse mercado ele começou a ser desenvolvido, ele já vinha se desenvolvendo a partir da melhora da renda média da população chinesa, que teve um incremento aí no seu poder de compra e acabou ganhando gosto, aí, tomando gosto pelo consumo de carne bovina. Um bifinho a mais por semana de cada chinês é algo que entra aí com uma pressão maior. Agora nós temos, analisando esse ano, preços melhores no final do ano, mas na média, Lígia, o produtor, o homem que está lá no campo, o pecuarista, ele teve lucro este ano com a pecuária, mesmo naquele período mais difícil no início do ano, quando o consumo interno estava baixo? Estava difícil, estava apertado, mas estava dando para fazer na média do que a gente levanta de custo de produção, e cada propriedade é uma propriedade. Cada propriedade possui uma realidade de mais eficiência ou menos eficiência, enfim, dilui custos fixos. Um ano que é difícil para um, às vezes é mais fácil para o outro, mas estava apertado sim, mas ainda estava dando resultado. Quando piorou foi a partir do momento em que o boi começou a subir, a reposição veio atrás em maior medida. E a gente teve também uma valorização bem considerável dos grãos. Então, o segundo semestre, que utiliza aí grãos para fazer engorda intensiva, ele acabou sofrendo bastante com essa alta e essa corrida do milho, principalmente, no segundo semestre. E agora a reposição, que acaba atrapalhando bastante a conta. Então, apesar de o boi ter subido bastante e mudado de patamar, porque para você ter uma ideia, a gente estava na metade do ano com um boi de São Paulo de 150. Hoje nós estamos falando um boi de São Paulo entre 190 e 200. Até a pregoação mudou, a gente fala de 10 em 10 reais agora muda, Não é mais de 1 em 1. Então, isso trouxe consigo a valorização da reposição também. Então, para quem não repôs, ficou enrolando para repor, a conta piorou muito e muito rápido deteriorou. Então, é um leão para matar por dia, todos os dias. É bem difícil, o desafio continua. Preço pago para o pecuarista mudou. Preço para o consumidor mudou também. Carne bovina, daqui para frente, ficou mais cara? Ficou mais cara, Puga. Difícil que volte aos patamares anteriores. Nós temos aí, por exemplo, a gente começou a notar uma movimentação de antecipação de vendas dos animais. O mercado subiu tão rápido que aquela resistência do pecuarista em negociar à espera de valores melhores, ela mudou. Então, como no dia anterior era 170, no dia seguinte estava 180,
Não deu nem tempo. Falou, nossa, o cara me ofereceu 180, R$10 acima, é um baita negócio, eu vou vender. Então houve uma pressa para se fazer negócio, uma antecipação das vendas de animais. O CIF já reporta aí média mais baixa de peso de carcaça agora para esse último trimestre de 2019, ou seja, de fato houve uma antecipação de venda, corrobora com essa teoria, e essa antecipação deve fazer com que tenha menos oferta na safra do ano que vem. Então, entre março e abril, não sei, esses animais já foram antecipados. Então, isso deve manter, em primeiro lugar, esse fator deve manter a carne, o boi ainda caro. A transmissibilidade das altas do boi para a carne, ela é factual, ela acontece mesmo, ela é muito positiva, vamos falar assim. Então, falta de animais. Segundo, a economia reaquecendo. Tem um problema dentro da economia reaquecendo. A gente tem alto nível de desemprego ainda e alto índice de endividamento do brasileiro. O que acontece? Quando o cara consegue um emprego, em primeiro lugar, ele precisa pagar a dívida. Então, esse é um impedimento para que ele entre com tudo no consumo de carne bovina, né? Mas ajuda a melhorar, com certeza, é um fator positivo. E, em terceiro lugar, como falei, estoques mundiais de proteína baixos. Então, tudo isso deve fazer permanecer ainda o preço da carne bovina alto para o consumidor ao longo do ano que vem. O boi muda de patamar e a transmissibilidade de preços faz com que a carne mantenha-se alta também. Bom, nós temos 2020, então, com preços em alta. Para o pecuarista, o insumo também deve subir, porque a demanda não é só do setor da bovinocultura, a demanda é para aves, para suínos, e os insumos vão subir. A pergunta que eu faria, aquela diferença entre o custo de produção e esse preço mais alto, será melhor para o pecuarista do que foi este ano? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que a reposição entra como um componente muito importante do custo de produção, né? E a gente abateu fêmeas nos anos anteriores e com um agravante, que é a participação altíssima de novilhas, as fêmeas que nunca reproduziram. Então, foi recorde a participação de novilhas nos abates. Isso vai cobrar seu preço, vai potencializar ainda mais essa alta, não só do boi, mas também da reposição. Então, a reposição, pelo ciclo pecuário, pelo seu comportamento típico, ela deve continuar encarecendo. Então, assim, vai ser apertado, não, vai ser um ano ainda, é sempre um ano de desafios. Quando o preço do boi sobe, é porque, em primeiro lugar, a gente deixou de produzir bezerros. Então, a pressão em cima da reposição ela é mais alta. E a gente sabe que, historicamente, o ajuste da reposição ele ainda está acontecendo. A reposição vai ficando cada dia mais cara, cada vez, não vou te dizer menos acessível, porque para você estar na pecuária você precisa fazer a reposição. Mas ela fica, a relação de troca vem deteriorando-se aí cada vez mais. A margem vai ficar apertada de novo, mesmo com preço em alta. Vai continuar se apertando, isso vai se intensificar, esse movimento. Esse movimento ele é típico de produtos de cadeias e sistemas agroindustriais. Os produtos commodity, né, são oriundos aí de sistemas agroindustriais, eles perdem valor real ao longo do tempo, isso é normal acontecer. Acontece em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. E a única maneira de você conseguir sobrepor isso ou contornar isso é através do aumento de produtividade, diluindo os custos fixos. Óbvio que o aumento de produtividade ele tem que ser feito dentro de um racional. Você não pode só buscar a produtividade a qualquer custo, porque você angaria maiores custos para sua produção também. Fica mais caro produzir. Fica mais caro também. Você tem que fazer uma pecuária mais produtiva, mas dentro de um racional que se encaixe dentro da sua realidade, né? Procurando aí aplicar os recursos de maneira correta. Então a pecuária ela vai ficando mais arriscada, mais difícil de fazer, isso é normal. Profissionalismo é o que seria fundamental agora em 2020? Com certeza, mais do que nunca. E para quem conseguiu fazer bons negócios e que colocou mais dinheiro para dentro, uma receita melhor, uma rentabilidade melhor, fazer um bom proveito desse bom resultado do momento, né? É muito importante que seja reaplicado de maneira racional, em busca de uma maior produtividade, uma maior diluição de custos fixos, de uma pecuária mais moderna, que traz consigo a característica de ser mais perigosa, vamos falar assim. Então, maior retorno, maior risco, vamos falar. Essa relação risco-retorno, ela se ajusta, se aperta mais. Então, é importante cada vez mais a gente gerir os riscos, né? Tanto os produtivos quanto os de preço. Os produtivos são mais fáceis da gente gerir, ou a gente contorna de uma maneira mais racional, porque está dentro da porteira. A gente consegue trabalhar melhor para melhorar, gerir esses riscos produtivos.
o problema da porteira para fora, que são os riscos de preço, que sofrem influências políticas, de outros mercados, do globalismo e tudo mais. Então, o risco de preço é que a gente não manda, mas a gente consegue atuar em cima dele também. Falando em risco de preço, nós teremos a partir do dia 2 de janeiro uma mudança na apuração de um dos mais antigos levantamentos feitos no Brasil para preço de boi gordo, que é o levantamento do CPEA. Levantamento que foi muito criticado, não incluía frigoríficos que estavam fora do sistema de inspeção federal, do Serviço de Inspeção Federal, e que passam a incluir agora. Essa mudança vem para melhor, Lígia? Vem para melhor, com certeza. Alguns ajustes eram necessários. A pecuária vai mudando ao longo do tempo, então a nossa maneira de avaliar a pecuária também tem que mudar, tem que crescer. Então o ajuste era necessário, é bem-vindo. E eu acho que tem um ajuste muito interessante também, que é considerar o volume de animais para pegar a média ponderada dos valores que compõem o indicador. Essa, para mim, é uma mudança assim, muito importante e que vem para angariar e trazer mais qualidade para o indicador. O indicador ficaria, você diria que o indicador fica a partir do dia 2 de janeiro mais confiável, já que ele tinha muita alteração e desagradava os produtores? Fica melhor. Mas é imprescindível que a gente tenha uma amostra considerável, a gente tenha volume de negócios compondo a amostra. Então, vai ter que o trabalho por angariar mais negócios e trazer para dentro da amostra que compõe o indicador é importantíssimo e deve permanecer. Acho que esse é o grande desafio, mas as mudanças certamente vão trazer o indicador mais perto, próximo da realidade. Bom, nós temos aí um movimento dos pecuaristas, agora preocupados com o preço, que é o risco da porteira para fora, alteração no indicador CPEA e a criação do Grupo Pecuária do Brasil, né, o GPB, ou seja, há uma movimentação. Uma pergunta para finalizar essa entrevista, Lígia. O pecuarista brasileiro está evoluindo da porteira para fora? Sim, está evoluindo, com certeza. Acho que a gente estava até conversando esses dias, né? Como é difícil, às vezes, até o peão trabalhar perto do curral com o celular na mão. Então, tem tanta informação que chega hoje. Eu acho que, além da necessidade de se profissionalizar cada vez mais, para angariar um índice melhor de produtividade dentro da fazenda e sobreviver, eu acho que a tecnologia está permeando tudo hoje em dia, né? A tal da internet das coisas. Então a gente tem muita informação, palestras de graça, dados técnicos de mercado chegando pelo WhatsApp, por exemplo. Então eu acho que isso é um fator que, da porteira para fora, pensando não da porteira para dentro, da porteira para fora, faz com que o pecuarista esteja cada vez mais ligado ao que está acontecendo na economia, ao que está acontecendo com o país, as tecnologias que chegam e permeiam e que antigamente eram muito mais distantes, né? E hoje acho que acabam a permeabilidade da aceitação do pecuarista, as novas tecnologias já começa por essa permeabilidade dele, as novas informações, as novas tecnologias, as novas novidades, as novidades que tem aí no mercado. Então acho que isso é interessante. Eu acho que da porteira para fora, pensando bem nesse ponto, né? Não da porteira para dentro, a gente está conseguindo fazer uma conexão interessante e que acaba permeando ele para trazer porteira dentro, tudo que está acontecendo aí fora. Tecnologia no pasto, tecnologia no curral, veio para ficar. Veio para ficar, definitivamente. Então nós já temos drones aí voando as fazendas para analisar a produção de capim e a disponibilidade de capim para o gado para ter uma lotação adequada. Não é um sonho, não é ficção, de jeito nenhum. Não é coisa de meia dúzia. Pecuarista vai ter que entrar nesse ritmo. Vai ter que entrar cada vez mais. Obviamente, estou falando aí de uma tecnologia de ponta, né? Mas ela vem permeando cada vez mais e se tornando mais acessível para quem consegue permanecer na pecuária. Bom, agradeço mais uma vez a presença da Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, uma das mais conhecidas e reconhecidas analistas do mercado de boi, há muitos anos operando e é pecuarista, né? Está vivendo ali o dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado.
Exportações, novas tecnologias e a política de crédito são os principais desafios da bancada ruralista para 2020. Sobre esse assunto, nossa equipe lá na capital federal conversou com o deputado José Mário Schneider, do Democratas do Estado de Goiás. Ele é integrante da Frente Parlamentar Agropecuária. Vamos ver a entrevista. E hoje nós trouxemos o deputado federal José Mário Schreiner, de Goiás, é vice-presidente da CNA, membro da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e também presidente da FAEG, Federação de Agricultura do Estado de Goiás. Que resumo você pode fazer deste ano, deputado? Um resumo extremamente positivo. Um governo que começou esse ano, claro que muitas vezes com ajustes, com alguns sobressaltos, mas de qualquer forma a gente conseguiu avançar de uma forma bastante ampla. Eu resumo aqui a medida provisória 884, que trata do Código Florestal, né, do Cadastro Ambiental Rural, a gente conseguiu aprovar. Nós conseguimos um plano safra razoável, também talvez não seja um plano safra do tamanho do agro brasileiro, mas foi aquilo que nós conseguimos extrair do governo federal, da área econômica, entre tantos outros avanços. Na área ambiental, precisamos avançar um pouco mais. Na área do mercado externo, nós conseguimos avançar. É claro, muitas vezes aproveitando as oportunidades que surgiram, como a questão China, né, a questão da sanidade na China, entre tantos outros avanços. Então, se nós pudermos definir esse ano, foi um ano que começamos com uma expectativa de como as coisas iam andar. E igual uma carga de abóbora, quando você sai o carro, você acha que as abóboras vão cair, elas foram se acomodando e estamos fechando o ano de 2019 de uma forma muito positiva e, é claro, nos recarregando de energia, já nos planejando para o ano 2020, que venha 2020 que nós estamos prontos a enfrentar. Bom, falando em abóboras, a carga está ajeitada, vai cair na estrada de 2020. Qual é a estratégia do senhor para esse ano 2020? Olha, nós vemos todos os dias, nós trabalhamos todos os dias, a Câmara Federal, o FPA, a Frente Parlamentar, governos, os ministérios, muitos ministérios, as entidades classistas, no sentido de fortalecermos cada vez o agro. E realmente o agro hoje ele tem sido a bandeira, tem sido o sustentáculo e tem sido a grande alegria do Brasil. Nós temos que comemorar o agro. E aí vem uma pergunta, e o produtor, como é que ele está? O agro está muito bem, o agro está cumprindo o seu papel, o agro é o orgulho de todos nós. E o produtor? Seguidamente a gente vê produtores em dificuldade, os produtores de arroz, os produtores de leite, produtores de gado de corte, enfim, produtores que tiveram frustração de safra, amargando prejuízo. E é nesse sentido que eu penso que nós temos que focar o nosso trabalho, que tudo aquilo que vem sendo feito, a questão ambiental, defensivos, a questão das fronteiras e outros assuntos que são extremamente importantes, eles estão dentro de um bojo natural que é o agro. E eu penso que nós focarmos no fortalecimento, na segurança, dando ao produtor rural brasileiro segurança, sem dúvida nenhuma nós vamos atingir o nosso objetivo. Eu penso que esse deve ser o nosso trabalho focado com todas as entidades, todos nós unidos a isso. Nós não podemos mais perceber que produtores muitas vezes vão mal e o sistema de produção brasileiro ele é bastante nefasto. Por quê? Ele protege a produção. Se um produtor ele vai mal, ele não tem uma boa colheita, não consegue comercializar o seu produto como planejado, ele quebra, ele falha, ele sai fora do jogo. Mas outro entra no lugar, na mesma área, plantando, e a produção continua, a produção para o Brasil continua. Então ela é boa para o país, ela é boa para o agro, a gente defende isso, mas nós temos que olhar de uma forma muito especial para esse produtor rural do Brasil. Muito obrigado. Conversamos aqui no Canal do Boi com o deputado federal José Mário Schreiner. De Brasília, Saulo Lopes. 13 horas mais 24 minutos, esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Logo mais às 16 horas, a Renata Ferreira traz a terceira edição do Agricultura BR. 17 horas, Jorge Zaidan traz o programa Mais Pecuária. Eu desejo a você um feliz 2020, nós nos encontramos no ano que vem. Abraço, até mais.